Eu queria conversar então com Paulo Velasco, ele que é professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Domingo, né? A gente sabe que é um privilégio até ter o senhor aqui, porque é importante a gente falar sobre a situação do país. Basicamente, por que é interessante para o Brasil, professor, acompanhar de perto? Inclusive, né, o Celso Amorim, assessor especial da presidência, está na Venezuela acompanhando. Por que é importante para a gente saber o que está acontecendo no nosso vizinho? Então, muito bom dia, Pedro. Um prazer sempre conversar com vocês. A Venezuela é um país importante, quando a gente pensa no contexto geopolítico sul-americano. Um país amazônico, faz fronteira com o Brasil. Temos uma presença grande de imigrantes venezuelanos, uma boa parte dos quais refugiados em território brasileiro. Então, existem, claro, da parte do Brasil, interesses variados que nos ligam ao país vizinho, e é absolutamente fundamental que acompanhemos com muita atenção o pleito de hoje, justamente por tudo que você já colocou. É pela primeira vez um cenário em que o chavismo pode sair derrotado. Já temos 11 anos de governo Nicolás Maduro, foram 13 anos de governo Hugo Chávez. O Chávez ascendeu ao poder ali em 99, 13, 14 anos de Chávez. E, claro, por todas as declarações que temos visto nas últimas semanas, a perspectiva ali de violência, a fala do Maduro falando em banho de sangue, as pesquisas efetivamente apontando para a possibilidade de uma transição política. Então, um conjunto de variáveis que chamam a atenção do Brasil. Eu sempre lembro, Pedro, que o Brasil é o principal ator da sua região, sempre historicamente atua em defesa da estabilidade, em defesa da democracia. O Brasil já atuou nos últimos anos contra tentativas de golpe de Estado em países vizinhos. A Venezuela também foi palco para um golpe de Estado em 2002. O Brasil, naquele momento, há mais de 20 anos, rechaçou de maneira veemente. Então, são muitos pontos. E o Brasil, pelo fato de ser o síndico, digamos assim, da sua região, ele tem que estar muito atento ao que acontece hoje na Venezuela e, sobretudo, também a qual vai ser o desenrolar nos próximos dias, especialmente na eventualidade de se confirmar a derrota do Maduro, se ele, de fato, vai aceitar o resultado, se teremos, nos próximos meses, até janeiro, que é quando toma posse o próximo presidente, um cenário de transição pacífica. E, professor, a gente sabe e ouve também, eu vi uma notícia que teve denúncias de assédio eleitoral, vamos dizer assim. De certo modo, há uma pressão do governo em relação à oposição. Como que funciona essa relação? Porque os relatos que eu tenho é que há muita violência física de fato, professor. É isso, Na verdade, a Venezuela, ela já há muito tempo, ela se descolou do que é a boa prática da democracia, Vemos ao longo de toda a última década um esgarçamento constante das franquias democráticas no país, Isso passa muito pelo cerceamento de liberdades muito básicas, muito fundamentais, como, por exemplo, a participação política, Vários partidos políticos são perseguidos na Venezuela, alguns foram banidos. A Venezuela é o país da América do Sul, Pedro, com o maior número de presos políticos, Isso chama muita atenção. E em momentos de eleição, especialmente uma eleição decisiva, importante, como a de hoje, não raro vemos práticas espúrias, que passam justamente pela intimidação de eleitores, de oposição. Existem grupos armados na violência, os chamados coletivos, que são muito acionados nesses contextos, são grupos armados ligados ao chavismo, que justamente passeiam pelos bairros, muitas vezes intimidando os eleitores, fazendo-os simplesmente não saírem de casa para votar. Eu lembro que as eleições na Venezuela não se pautam no voto obrigatório, Então, as pessoas intimidadas, quando vem aquela circulação de grupos armados, decidem ficar em casa, e não correr riscos, Aí, isso, naturalmente, faz parte de uma estratégia do Maduro, Pedro, que é diminuir o comparecimento às urnas. Talvez a grande chance do Maduro se reeleger para um terceiro mandato é que o comparecimento às urnas não seja muito significativo. Havia expectativa de que poderia chegar a 70%, o que seria recorde nas últimas décadas. Nas últimas eleições, sobre efeitos de comparação, em 2018, o comparecimento não chegou a 50%. Então, quanto menos gente for votar, menos gente de oposição irá votar, isso seria benéfico para o Maduro. Então, há sim violência, há intimidação de todo tipo, o que demonstra, claro, que a Venezuela está distante, a esta altura, de uma democracia. Eu concordo plenamente com o senhor, porque a gente sabe, que a maior parte dos imigrantes aqui do Brasil, que o Brasil, vamos dizer, é um país de portas abertas, para essas pessoas, são de venezuelanos, de venezuelanos, a maior parte. Então, assim, mostra que milhões e milhões de pessoas saíram
de casa procurando uma questão melhor de vida. Inclusive, eu até conversei com um professor e ele disse assim, eu fui conversando a respeito da situação da vida dele dia a dia. Ele falou que o básico já era difícil comer, ele trabalhava o dia inteiro, enfim. Mas aí eu comecei a entrevistar ele, professor, indo um pouco mais para a linha da violência. E aí ele começou a falar, ele deu uma travada de fato, assim, assustado. Ele falou, opa, eu não quero falar disso, me dá um receio muito grande de falar o que acontece no meu país. Mas ele disse que existe essas forças armadas que o senhor disse, esses grupos armados atuam de fato até levando à morte uma repressão muito intensa, né, professor? Eu queria que o senhor contextualizasse, porque segundo esse venezuelano, teria um apoio até ali do próprio governo, né? Questão de armamento. Eu queria que o senhor contextualizasse para a gente, por favor. É isso. Esse é um ponto fundamental, né? A gente, às vezes, fica muito olhando só para a situação econômica da Venezuela, que é uma situação dramática, né? Uma crise brutal, né? Mas há outras variáveis que a gente tem que colocar nessa equação, que é muito complexa, Pedro, né? A Venezuela, né, tem várias cidades, né? Entre as mais violentas do mundo, né? Isso passa por um cenário, né, em que uma parte grande da população, né, tem acesso ao armamento, né, de maneira legítima ou ilegítima, né? Aí pouco importa, né? A formação de milícias, de grupos armados, né? Claro, também de oposição, né? Mas muitos ligados ao chavismo, né, que contam, né, ou com amparo, né, ou pelo menos com alguma leniência, né, vista grossa do governo, né, porque naturalmente acabam sendo muito úteis, né, na hora de intimidar e silenciar, né, eventuais opositores do regime, né. Então, esses 25 anos de chavismo, né, eles revelam, de fato, sim, umas tentativas variadas de silenciamento dos opositores com práticas de violência, né, violência mesmo, né, homicídios, né, todas sortes de práticas, né, que naturalmente, né, também não combinam, né, com um bom funcionamento da democracia, né, e com a liberdade básica, né, de participação política, né, que é inerente a um Estado de Direito, né? Então, por isso, evidentemente, né, esse venezuelano com quem você conversou, ele fica com medo, inclusive, de relatar suas experiências, né, porque certamente tem parentes, né, ainda na Venezuela, né, que poderiam sofrer algum tipo de represália, né? Então, a população vive, muitas vezes, com medo, né, de se manifestar, de se posicionar claramente, né? E isso é algo muito característico da Venezuela, né, sobretudo nos últimos 10 anos. A situação piorou muito a partir de meados da década passada. 2017 foi um ano de espiral de violência, né? Manifestações nas ruas, né, manifestantes sendo reprimidos duramente e muitos mortos, né, e aí não por milícias, né, mas pelas forças armadas oficiais, né, da Venezuela. Então, é um quadro muito, muito dramático, né. Os venezuelanos que estão no Brasil, né, e são mais de 100 mil venezuelanos, a gente especula 150 mil, 200 mil, né, o número às vezes varia um pouquinho, né, muitos deles não são só migrantes econômicos, né, eles são perseguidos políticos, né, por isso, inclusive, o Brasil acolheu-os na condição de refugiados. Realmente é muito complexo. O senhor disse um ponto-chave, é com medo de uma repressão para parentes mesmo. O medo dele, inclusive, ele falou, tenho medo que minha família tenha alguma represália em relação a isso. E o que teria levado o país a essa situação, professor? Porque, evidentemente, a violência é intrínseca, né? Está enraizada com esse governo, mas também a economia vai de mal a pior, mas a Venezuela tem muito petróleo, né? É uma conta que não fecha muito. É difícil de entender muitas vezes, né? A Venezuela já foi, né, em termos de produção de riqueza, o país mais rico da América do Sul, né? Tem as maiores reservas de petróleo do mundo, Pedro, né? Não é a Arábia Saudita, não é a Rússia, né? É a Venezuela, né? As maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, né? Isso, claro, chama muita atenção, né? Para a condição de penúria em que o país se encontra, né? Ao longo dos últimos 10 anos, né? A Venezuela chegou a ter, em anos recentes, né, inflação de vários dígitos, né? A maior do mundo, né? O PIB do país encolheu algumas vezes ao longo dos últimos 10 anos, né? Você muito bem colocou, né, o percentual da população venezuelana abaixo da linha da pobreza, né? Alguns especulam que possa ultrapassar os 60%, né? É uma situação muito dramática, né? E esse quadro, né, de crise socioeconômica, né, apenas agrava, né, também os desencontros políticos, né, os antagonismos, né? É um país muito fraturado, né? O chavismo ainda tem muito apoio, né, muito pela lembrança daquela figura mítica, né, quase que santa do Hugo Chávez, né? O Maduro não tem esse carisma todo, né, mas, né, muitos enxergam no Maduro um sucessor legítimo do Chávez, né? Então ainda há muito apoio, por isso, né, que existe a possibilidade das pesquisas não acertarem e o Maduro, né, talvez se reeleger, né, para um terceiro mandato, né, mas a oposição ela voltou a se mobilizar de maneira grande agora nestas eleições, né, buscando uma transição política, né, e certamente um futuro melhor, né. O grande lema de campanha, Pedro, da oposição, né, é última oportunidade. Eles entendem que agora é a última oportunidade, né, para se conseguir uma transição política, né, e estão usando muito como símbolo uma chave, né, que é a chave para abrir as portas da Venezuela para o retorno desse conjunto de mais de 7 milhões de venezuelanos, né, que tiveram que deixar o país
na última década. É muita gente. O Brasil recebeu poucos, né? A Colômbia recebeu mais de 4 milhões, por exemplo. Então, essa chavinha é muito simbólica, né? Abrir a Venezuela, né, para o retorno pacífico, né, desses migrantes forçados, né, que estão no exterior em vários países, né, para poderem reconhecer e encontrar um país mais estável e com maior perspectiva de futuro. Realmente, um discurso muito forte da oposição, né? Acaba angariando votos, pelo menos pelas pesquisas, a oposição ganharia, né? Porque tem quase 60% das intenções de voto. A gente sabe que só vale mesmo o voto, mas a intenção é que talvez uma mudança. E o senhor foi falando, eu lembrei do discurso no próprio momento que ele disse que poderia ter um banho de sangue e que a Venezuela precisa dele justamente para evitar aí problemas no país. A população que estava ali não apoiava, não. Eu não ouvi muitas palmas, eu não ouvi ovacionado. Então, existe, de certo modo, essa coação. A gente sabe da violência. E como que se organiza, professor, num país desse? Como que a oposição conseguiu se organizar de fato, sabendo que a vida está em risco, querendo ou não? Pois é, a oposição, na verdade, durante alguns anos, ela ficou um pouco silenciada, né, à margem, né, talvez cansada, eu diria, né, foram muitos anos de luta, de rechaço, né, contra os excessos antidemocráticos, né, então vimos em anos recentes, né, a oposição talvez um pouco mais exaurida, né, o ano de 2022, né, mesmo o ano passado, né, foram anos em que a oposição não conseguiu aparecer muito, né, talvez por falta de elan, por falta de vontade, né, mas neste ano, né, justamente reconhecendo a janela de oportunidade, né, que se abria pelas eleições, né, que tinham que ser convocadas para 2024, e vimos uma articulação interessante, sobretudo capitaneada por um personagem, né, que não é o Edmundo González Urrutia, né, que é o candidato opositor importante, né, que pode vencer hoje, mas pela Maria Corina Machado, né, que é um nome, esse sim, muito conhecido na Venezuela, né, há mais de 20 anos, né, na linha de frente aí contra o chavismo, um personagem, inclusive, com algumas posições bastante radicais, né, porque os opositores também, né, têm seus excessos, né, evidentemente, né, mas ela conseguiu unir, pelo menos, boa parte dos opositores, né, em torno do seu nome, ela inabilitada para concorrer, porque essa é uma outra prática, né, do governo do Maduro, também era do Chávez, né, inabilitar opositores de peso, né, para tentar facilitar, né, a vitória nas eleições, né, a Maria Corina foi inabilitada, né, mas escolheu um sucessor, né, que não é um personagem conhecido, o Edmundo González, né, mas aqueles que vão votar pensando nela, né, então às vezes é muito importante, né, que haja um nome, né, que possa funcionar como um fator de liga, né, um fator de unidade, né, em uma posição que é historicamente muito fraturada, né? Eu sempre costumo enfatizar, Pedro, que os partidos de oposição na Venezuela, eles coincidem muito pouco, né? Basicamente apenas no desejo de tirar o Maduro do poder, né? Mas não tem um projeto comum, né, para o que será a Venezuela no dia seguinte, né? Isso certamente ainda cria uma grande interrogação de futuro, né, caso a oposição vença, né, qual será o projeto de país, porque ninguém debateu o projeto político ou política pública nessas eleições, né? Mas a Maria Corina, ela funcionou, né, como esse fator de unidade, né, que permitiu, né, uma mobilização maior e mais robusta neste ano, né, a ponto justamente das pesquisas, né, colherem, né, uma intenção de voto que daria a vitória a essa oposição.